Olá, boa noite. O meu nome é Isabela. Eu fui garota de programa por muitos anos da minha vida e confesso para vocês que eu me arrependo bastante de não ter ouvido o conselho da minha mãe, os conselhos dos meus irmãos e do meu pai, pois isso é uma vida ilusória que só traz diversão e prazer para o seu corpo. Pois quando você para e começa a pensar no que você fez da sua vida, você não aproveitou nada, só saindo com homens que têm dinheiro, carrão e essas coisas assim. Eu saí de casa, eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade e não voltei mais para casa. A minha mãe morreu, o meu pai já faleceu primeiro do que a minha mãe. Eu confesso que eu me arrependo amargamente até hoje, porque não obedeci os meus pais. Queria fazer o que bem entendesse e desse vontade para mim. A minha história começa quando eu começo a sair com as minhas amigas para festas, para boates, e lá a gente fazia programas com os garotos e eles pagavam para nós. Então eu fui tipo pegando gosto pela coisa e até matava a aula para fazer programa com alguns garotos que marcavam comigo. Eu achava que aquilo era a coisa mais linda do mundo, mas eu estava sendo uma vergonha para a família. Eu sabia disso, que eu estava sendo uma vergonha para minha família, mas eu não estava nem aí, só queria me divertir, fazer os meus programas e os meus esquemas, como nós falamos. Eu sempre saía com 3 amigas, Flávia, Amanda e Carolina. Essas 3 eram, vamos dizer, as minhas fiéis amigas, que topava tudo e fazia tudo comigo. Os programas, a gente ficava em umas esquinas e marcava encontro com os caras que levavam a gente para fazer os programas. Eu confesso para vocês que era um desgosto atrás do outro para minha mãe, pois toda vez que eu saía de casa, a minha mãe rezava para uma santa que ela tinha lá, que ela sempre rezava. Eu não sei o nome aqui para falar para vocês, mas era isso. Ela fazia as rezas dela, mas as rezas delas não estavam funcionando. E eu continuava no mundo que só eu achava que era bom. Além de ser a vergonha para a família, eu era excluído de muitas coisas da família. Não era chamado mais para nada, pois a minha vida mudou totalmente depois que eu me entreguei nesse mundo da prostituição. Confesso, não gostava, mas com o tempo fui gostando do que fazia. Eu me sentia a poderosa, a popstar. Saía com vários homens em uma noite. Às vezes, durante o dia, fazia uns 3, 4 programas e era só isso só, nada mais. Se eu fizesse o dia, à noite eu não fazia. Era sempre assim, eu e as minhas amigas. Elas tinham os clientes dela e eu tinha os meus. Nada de uma ficar pegando da outra. Não, isso não. Mas isso tudo iria mudar. A gente não tinha hora para andar na rua, sair procurando mais clientes. Os clientes saíam do hotel conosco e eu sempre pedi para deixar em uma rua que dava com a outra rua que era da minha casa, mas era uma rua um pouco escura. Tinha tipo uma matinha mais embaixo que me dava arrepios toda vez que eu passava ali, pois parecia que tinha alguém realmente olhando para mim. Mas eu não ligava, já era olhada por muitos homens mesmo, e não era por causa de um que eu iria ter medo, mas não era por causa de um que eu iria ter medo,
era por causa do que ele era. O nome dele era Firmino. Era um homem de meia idade, calado, magro e sempre com aparência de doente, que toda vez que eu passava, eles falavam aquelas palavras de baixo calão, que eu não posso falar para vocês, pois iria desvalorizar o relato que eu estou contando aqui agora. A gente andava sempre juntas e a gente tinha nossos pontos específicos. Na minha cidade, em Goiás, tem muito motel, então ficava mais fácil da gente marcar os encontros e isso daí. Mas tudo isso mudou no dia 13 de julho de 2014, às 10 horas e 45 minutos da noite. A gente tinha feito um programa, que é como nós chamamos aqui. Em outras regiões eu não sei como chamam, mas aquela noite estava tudo estranho. O cliente deixou eu na rua que eu queria, que era que dava com a outra rua que ia para a minha casa. Mas quando eu desci do carro, agradeci a ele e dei um beijo no rosto dele. E esperei as minhas amigas, mas lá de baixo parecia que tinha alguma coisa me olhando, pois tinha os olhos que brilhavam de longe. Eu não sei o que era, mas parecia estar ali há muito tempo, desde quando eu cheguei com o carro do cliente, estava a me observar ali. Eu fiquei com medo, claro. Imagina uma mulher sozinha, uma hora dessas na rua, e uma coisa te olhando do mato, sem você ter noção do que é. Então, alguns minutos depois, as minhas amigas chegaram. Eu falei para ela o que eu tinha visto e o que eu suspeitava. E elas viram o olho vermelho brilhando. Agora brilhava como se fosse outra coisa. Então começamos a ouvir uns rosnados de gelar a espinha. Confesso para você que eu nunca senti medo. Fui acostumado com perigo desde novinha, desde os meus 13 anos de idade. Aliás, menos, desde os 12 anos de idade, que eu me envolvi com esse mundo pronto. Não tinha medo de nada, topava tudo. Mas nessa noite eu senti medo. E as minhas amigas falaram para mim: Isabela, isso tá estranho. Eu nunca ouvi um rosnado tão alto desse. Olha a distância que nós estamos. Dá mais de 10 metros até lá. Mas vamos descendo para nós vermos o que é. Eu, com muito medo, fui devagar. Tirei o salto e segurei numa das minhas mãos e fui descendo descalço. As minhas amigas fizeram a mesma coisa, pois se fosse preciso correr com salto alto, não teria como correr. Iria ser um ataque fatal para nós. Na maneira como nós ia descendo, o rosnado aumentava. Era como se realmente tivesse alguma coisa nos olhando. Então, nós vimos o mato se mexer mais na frente. Então, nessa hora, nós paramos. Eu já estava desesperada, já estava querendo correr. Não sei para onde, mas eu queria correr e me ver livre daquele lugar, pois parecia que eu estava vivendo um filme de terror, que eu era o personagem principal do filme. Foi então que só foi eu mudar a vista por uns segundos. Quando nós voltamos a vista, nós vimos saindo aquele cachorrão preto. Confesso para vocês que eu nunca vi um cachorro tão grande que nem eu vi aquele. Dava mais ou menos uns 2 metros de altura. Pelos negros por todo o corpo, chega brilhava de longe. E molhado de um sereno que só a noite trazia. E olhou para nós e deu um rosnado. Eu confesso para vocês que eu literalmente fiquei paralisada de medo.
Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e para mim aquilo era coisa de brincadeira, mas aquilo não era brincadeira, aquilo era real. Eu não acreditava em lobisomem, mas a maneira que aquilo andava não deixava dúvidas no que ele era. Ele era fera. Aquele maldito velho era fera. E eu criei um pouco de coragem e falei para as minhas amigas: vamos correr, corram, corram, que isso é um lobisomem. Quando eu falei isso, já fomos nos virando e correndo, e ouvindo rosnado atrás, e esturros de gelar espinha. Enquanto mais nós corríamos, aquilo nos perseguia. Parecia que tinha um leão atrás de nós. Eu nunca passei tanto medo e nunca tive tanto medo de morrer como eu tive naquela noite, pois só os dentes daquele bicho mataria qualquer um de nós com a maior facilidade. Então, nós corremos até a parte mais clara e a fera ficou na parte mais escura. Nos olhou por uma última vez, deu um rosnado e foi embora, nos deixando apavorada. Depois dessa noite que eu passei esse aperto, eu não me prostituí mais, eu não fiz mais programas. Eu resolvi largar essa vida, mesmo tendo perdido meu pai e a minha mãe e não tido tempo de pedir perdão a eles. Mas eu não quis mais saber disso, pois fui obrigado quase a morrer com as minhas amigas para me se tornar uma pessoa de bom coração e trabalhadeira. Hoje eu sou casada, tenho um filho e vivo muito bem com meu marido. Mas se ele perguntar qual foi a pior coisa que eu passei na minha vida, com certeza eu irei falar que foi a noite em que eu vi um lobisomem. Boa noite.